Olá galera, seja bem-vindo à Filosofia e Outras Cositas. E hoje nós vamos bater um papinho sobre a questão da vitimização. No último vídeo que foi publicado aqui no canal, o João Vitor Varelo Dias comentou: queria saber sua opinião sobre a vitimização em que estamos inseridos, ou isso não existe? E é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Ora, o que é isso? Cultura da vitimização. É um pensamento, uma cultura de que as pessoas se colocam muito como vítima de uma determinada situação, e dependendo do caso, uma situação que talvez não precisaria ser considerada como vítima. Mas aí eu quero justamente conversar um pouco sobre isso e algumas questões inquietantes sobre essa questão da vitimização. Então vamos lá a alguns pontos sobre aquilo que eu penso sobre essa questão da vitimização e aquilo que talvez possa esclarecer algumas ideias aí. Antes de falar sobre qualquer outro grupo, aplicar concreto, vamos fazer então um levante geral. Primeiramente, nem sempre a vítima é vítima. Por que isso? A princípio parece um pouquinho estranho quando colocamos que a pessoa ela é vítima sim, porque ela sofreu isso, ela sofre aquilo, tal. Mas vamos analisar. Por quê? Antes de eu querer colocar qualquer caso, qualquer pessoa como vítima de algum assédio, como vítima que sofre algum tipo de preconceito, ou vítima de algum acidente, eu tenho que falar, antes que ela é vítima, eu tenho que estudar o caso a fundo para saber se de fato ela é vítima. Tivemos, por exemplo, vários casos policiais relatando, por exemplo, que a casa foi invadida, mataram os pais e os filhos, coitados, são vítimas. Mas, na realidade, após a investigação, se concluiu que os filhos foram os mandantes do assassinato dos pais. Ou seja, os filhos não eram vítimas. Os filhos, neste caso, eles eram culpados. Por isso, independente do tipo de situação, quando vai se colocar qualquer pessoa como vítima, a princípio, o caso em si tem que ser estudado, precisa ser analisado, refletido, para que de fato depois possa identificar se existe vítima, quem de fato são essas vítimas. Primeiro ponto. O outro ponto é, se existe vítima, logo existe um culpado. Infelizmente, nós vivemos hoje numa cultura, num ambiente que as pessoas, no geral, não assumem a responsabilidade diante de seus atos. É sempre mais fácil eu falar que o culpado de um problema que eu estou passando na minha vida é o outro do que eu mesmo assumir essa responsabilidade diante de um erro que eu cometi. Isso é simples. Por exemplo, minha garganta está doendo, está inflamada. A culpa é dos alunos porque eu tenho que ficar gritando na sala de aula. Pela minha fala, a culpa são dos alunos, da minha garganta estar irritada. Mas, se eu parar para pensar e refletir, a culpa não é dos alunos. Porque quem gritou foi eu, não foram eles. Eles estavam lá apenas, teve um caso em disciplina que eu não soube agir de outra maneira a não ser gritando. Por isso estou com dor de garganta. A culpa não é dos alunos, a culpa é minha. E este ato de transferir a culpa, a responsabilidade diante dos atos, diante de tudo aquilo que é feito, isso é muito comum. E vamos ver mais aqui mais para frente. Então, sempre teremos a vítima e sempre teremos o culpado. Pronto, feito. Agora vamos ver um caso concreto, falando um pouco sobre a questão da negritude, sobre a questão do negro. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade racista. Por quê? As pessoas continuam com práticas racistas. Alunos meus que são negros continuam sendo parados em bairros nobres meramente por serem negros. Nenhum outro motivo. Por eles serem negros, são parados, são abordados como possíveis suspeitos de cometer algum crime. Primeiro ponto. Continuamos em uma sociedade que as pessoas acham graça de piadas racistas, piadas ofensivas. Continuamos numa sociedade
que as crianças elas já estão chegando na escola com a ideia de que o que é preto é ruim, de que cabelo bom é liso. Aí você pode pensar assim, nossa, você está sendo muito pessimista. Não, eu estou falando a verdade. Essa é a realidade. Ah, mas aí você está, por exemplo, vitimando os negros. Os negros, eles são vítimas. Mas veja bem, a abolição da escravatura já foi em 1800. Foi em 1888. Já faz muito tempo já. A sociedade não é mais assim. Não era para ter mais isso. Como assim, então? Como a sociedade ainda é racista? Isso é mentira, isso não é. Daí alguns falam que eles são vítimas e precisam ser atendidos, e outros falam, não, eles estão abusando, eles estão querendo direitos acima, eles estão querendo se sentir melhores do que outros. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos lá então. Em 1888 chegaram para os negros e falaram para eles: a partir de 13 de maio de 1888, todos os negros escravos estavam libertos. Ok. Só que aí você poderia pensar, podemos comemorar. Os negros agora podem comemorar porque eles são livres. Comemorar? Vocês nos arrancaram das nossas terras, espancaram, mataram, violentaram nossas mulheres, reprimiram nossa cultura, enriqueceram as custas do nosso trabalho. Quais as políticas de reparação vocês criaram para nós? Emprego? Moradia? Sequer isso nós temos. E aí entra o dono que acha que eles estão querendo, o senhor branco que está achando e ainda que eles estão querendo coisa demais. Como assim? Galera, não tem como você falar assim, não, vamos colocar a igualdade. Como é que eu vou colocar a igualdade para uma pessoa que estava tanto tempo como escravo, com a sua cultura totalmente reprimida, a cultura africana, a cultura com que eles vieram para o Brasil, com sua cultura reprimida, sem ter acesso à educação, sem ter acesso a alguma moradia, alguma propriedade para que eles pudessem trabalhar por si próprios, crescer na vida. Eu tenho uma sociedade da época de 1888 que ela perdura até hoje, com preconceitos raciais duros, fortes, que rejeita o negro, porque se você andar na rua e tiver um jovem branco e um jovem negro usando o mesmo tipo de roupa, você vai achar que o branco está bem vestido, ou então está um pouquinho diferente, e o negro ele está vestido de malandro. E aí a gente vai falar que o negro ele é vítima? Sim, ele é vítima. E aí eu pergunto, mas vítima? E quem, se ele é vítima, existe o culpado? Quem é o culpado? O culpado por uma realidade racista, uma sociedade que não acolhe os negros, uma sociedade que rejeita os negros, uma sociedade que deixa suas práticas de lado, e uma outra série de fatores que eu poderia elencar aqui, que eu poderia ficar horas falando apenas sobre esse problema. E aí você fala assim, quem é o culpado por isso que o negro, o jovem, o negro ainda hoje em dia pode passar sendo vítima de preconceito racial? Quem é culpado? Nós. Eu sou culpado. Nós somos culpados. Quando nós falamos, aceitamos a ideia de que cabelo bom é cabelo liso, de que olhos bonitos são olhos claros. Quando eu digo que uma coisa não está boa, essa coisa está preta. Quando eu dou risada de piadas racistas, mas eu estou apenas rindo. No caso de crime, quando você sabe que uma pessoa está fazendo algo contra a lei e você ri, e você sabe e você não denuncia, você se torna um cúmplice, culpado igualmente do mesmo crime que a pessoa cometeu. Quando você está rindo, quando você colabora com todas essas ideias, você está colaborando para que a nossa sociedade continue sendo racista. Então quem foi que disse, então, que para ter um cabelo bom, esse cabelo tem que ser liso? Porque eu não posso dizer que um cabelo que é
crespo, que não é liso, por que eu não posso dizer que esse cabelo é bom? Fica aí uma inquietação. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar. Pode enviar sugestões, críticas, comentários. Podem todos colocar aqui embaixo. Falou, galera. Até mais.